E nesse vídeo vamos resolver a questão 9, que fala de análise combinatória do concurso da Prefeitura de Maringá, do estado do Paraná, aplicada para o cargo de professor. Então essa questão aqui é uma questão de análise combinatória, uma questão bem, bem trabalhosa, você precisaria ali pensar bastante para resolver. Então se você está chegando agora no canal, meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para você aprender matemática resolvendo questões. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e também deixa aí nos comentários, né, se você fez de outra forma ou se você tem uma segunda resolução mais simples do que a minha, certo? Porque eu demorei bastante para tentar resolver essa questão. Então, ela diz o seguinte, ó. A professora Edna foi consultada por uma escola a respeito de seus horários de trabalho durante o novo ano letivo. Ela deverá escolher 4 horários entre as seguintes opções oferecidas pela escola. Então, ela vai ter que escolher 4. De quais opções? Essa daqui, vamos lá. No período da manhã, 8 horas, 9 horas, 10 horas. De segunda a sexta. No período da tarde, 13 horas e 14 horas. De terça a quinta. Edna irá trabalhar à tarde apenas uma vez por semana e não irá trabalhar em dias consecutivos. Aí vê só, ela diz assim, Edna irá trabalhar à tarde apenas uma vez por semana e não irá trabalhar em dias consecutivos. Preste atenção, quando ele diz isso daqui, ele diz que Edna poderá trabalhar 3 dias, 2 dias, 4 dias, 1 dia só, desde que ela não trabalhe em dias consecutivos e ela trabalha um dia à tarde. Então, essa é a condição que a questão forneceu, né, no enunciado. Aí ela diz o seguinte, ó, nessa situação hipotética precedente, a quantidade de formas distintas que Edna poderá escolher seus horários de trabalho é igual a. Então, para a gente resolver essa questão, a gente vai fazer o seguinte, vamos montar o esquema aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, de segunda a sexta. Então a gente tem segunda, terça, quarta, ó, quarta para modificar de quinta, eu vou colocar um T pequeno aqui de quarta. Quinta eu vou botar apenas Q. Aí segunda, terça, quarta, quinta e por fim sexta. Aí veja só, no período da manhã, ela pode escolher, né, o horário na segunda 8 horas. Eu vou botar nem H para ter espaço aqui. Ela pode escolher 9 e pode escolher o horário de 10 horas. Na terça-feira, ela pode escolher novamente 8 horas, 9 horas e 10 horas. Porém, na terça, ela também pode escolher os horários da tarde, ó, vê? 13 e 14 horas de terça a quinta, não é verdade? De terça a quinta. Então, eu vou colocar aqui, ó, às 13 horas ou às 14 horas. Ela pode escolher. Vamos voltar para a quarta, amanhã. Novamente, 8 horas, 9 horas, 10 horas. Aí ela também vai poder escolher à tarde, 13, 14, às 14 horas. Na quinta-feira, 8 horas da manhã, 9 horas e 10 horas. E ela também vai poder escolher à tarde, 13 horas ou às 14 horas. Na sexta-feira, que eu vou até distinguir da segunda, eu vou colocar um xizinho aqui para sexta-feira, tá? Então, ela vai poder escolher pela manhã 8 horas, 9 horas, 10 horas. E ela não vai poder escolher à tarde, né? Que ela diz aqui de terça a quinta à tarde. Aí, vê só. Como ela não pode em dias consecutivos, tá vendo aqui, ó? Se ela começar escolhendo aqui, eu vou até botar de vermelho. Se ela escolher o dia, a segunda para começar, ela não pode escolher o próximo dia na terça. Além do mais, ela não pode somente trabalhar na segunda, porque na segunda por que ela não pode somente na segunda? Porque ela vai ter que, ó, uma vez por semana, Edna irá trabalhar à tarde uma vez por semana. Então, ela tem que necessariamente escolher um dia à tarde. Então, o que acontece aqui? Se ela escolher a segunda, ela vai poder escolher a quarta, e escolhendo a quarta, ela vai poder agora escolher a sexta-feira. Professor, por que você não faz logo a combinação de segunda e quarta? Vê só, porque se eu escolher
os 3 dias, segunda, quarta e sexta, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma combinação dela escolher esses dias, 3 dias, ou seja, a segunda, a quarta e a sexta. Todas as combinações dela escolher só a quarta, veja que ela pode escolher só a quarta. Ela vai poder também só escolher a terça e vai poder escolher também só a quinta, mas isso a gente vai fazer depois. Então eu posso fazer aqui com 3 dias, ó, 3 dias. Ou seja, dentro dessa combinação, o que vai acontecer? Ela vai poder escolher somente a quarta, ou ela vai poder escolher a segunda e a quarta, ou a quarta e a sexta, tudo nessa combinação que a gente vai fazer aqui. Então, vê só, em 3 dias, que é segunda, quarta e sexta-feira, certo? Sexta-feira. Como é que a gente vai fazer essa combinação? A gente vai fazer assim, ó. Primeiro que ela vai ter que escolher um dia à tarde. Assim, ó, Edna irá trabalhar à tarde apenas uma vez. Então, significa que a gente vai fazer uma combinação. Vê, eu vou até destacar, destacar os dias que ela vai escolher. Ou seja, a segunda, o que? A quarta e a sexta-feira, certo? Vamos destacar isso daí. Por quê? Porque isso é importante para a nossa contagem. Por quê? Ela não vai escolher um dia à tarde, então desse dia à tarde ela vai escolher a 13 horas ou 14 horas, ou seja, ela tem 2 horários para escolher um. Por que um? Porque vai ser somente uma vez à tarde, ok? Beleza. Então a gente vai escolher um. E agora? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escolher os outros 3 horários, certo? Os outros 3 horários da manhã, ou seja, a gente tem, ó, na segunda 3, na quarta 3, na sexta 3. Então 3 é cheio dá 9. Então ela vai fazer a gente vai escolher de 9, vamos escolher 3, certo? Então isso é igual a combinação de 2 escolhe 1 é 2 vezes vamos só lembrar o que é combinação, tá? A combinação de n escolhe p é n fatorial dividido por n menos p fatorial. Aí já vamos fazer 9 fatorial, né? 9 vezes 8 vezes 7. Quando a gente fizer 9 vezes 3, dá 6. Então, eu vou colocar aqui 6 fatorial, tá bom? Dividido, tá? Por 9 menos 6, menos 3 dá 6 fatorial. Só que a gente tem que multiplicar por isso mesmo. 3 fatorial, que é 3 vezes 2. Vou só afastar um pouquinho para a gente fazer a conta. Depois a gente volta para lá, certo? Ó, vamos agora eliminar 6 fatorial com 6 fatorial. Vamos simplificar 3 com 9, aí dá 3 aqui, ó, tá? Vamos simplificar, né, 2 com 8, aí dá 4, aí vezes, ó, sobrou 7, sobrou 2. Então, quando a gente fizer essa conta, o que vai acontecer aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, vezes 4 dá 24. Então, a gente tem que fazer 24 vezes 7, ó. 7 vezes 4 dá 28, vai 2. 2 vezes 4, ou 2 vezes 7 dá 14. E 2, né, dá 16. Então, essa continha aqui, ó, a combinação agora desses 3 dias, deu o quê? 168. Mas calma que ainda não é a nossa resposta, porque tem mais possibilidades. Veja que a gente fez aqui, ó, escolheu 3 dias. Mas dentro desses 3 dias, presta atenção, a gente poderia escolher só a quarta, ó, um dia. Veja que a gente poderia, né? Poderia escolher, por exemplo, aqui o horário de 8, 9, né? O próprio horário 10 e a gente escolher ou 13 ou 14, ou seja, por exemplo, às 13 horas. Isso é um horário possível. E veja que a gente fez isso na nossa contagem, né? Porque a gente escolheu 1 da tarde e a gente escolheu mais o quê? Desses de cima, a gente escolheu, por exemplo, esses 3 da quarta. Ou como, por exemplo, outro horário aqui que poderia ser, deixa eu voltar aqui, ó, poderia ser, por exemplo, 8, 9, 10 e o horário das 14 horas. Já é outra possibilidade, tá vendo? Ou, por exemplo, de 2 dias, vê que já está dentro dessa contagem também aqui, ó, 2 dias. O horário de segunda e somente quarta, veja. Ela pode trabalhar de segunda e quarta, 2 dias, sem nenhum problema.
E o que aconteceu aqui? Por exemplo, ela escolhe o 9 da segunda, escolhe aqui o horário 10 da segunda, aí escolhe agora, por exemplo, o 10 da quarta, ó, segunda, quarta, e ela tem que necessariamente escolher um horário da tarde, ou seja, às 14 horas. Veja que isso daqui é uma possibilidade possível. Quatro horários que ela escolheu. Então, o que a gente acabou de fazer com esses 3 horários? A gente escolheu as possibilidades com 3, escolheu as possibilidades com um dia só na quarta, e escolheu as possibilidades com os 2, sendo, por exemplo, segunda e quarta, e também escolheu, por exemplo, quarta e sexta, sendo essa possibilidade. Ou seja, dentro desses 3 dias, a gente tem essas 2 possibilidades aqui, ó, certo? Só que tem mais, certo? Então, vamos lá, vou destacar isso aqui, ó, porque é importante para que a gente entenda isso para poder resolver essa questão. Agora a gente vai olhar com 2 dias. 2 dias. E agora a gente vai fazer todas as possibilidades deles não formar dias consecutivos com 2 dias, porém a gente vai excluir aqueles que já estão dentro da nossa contagem de 3 dias. Então vamos lá. Se ele escolher segunda e terça, ó, segunda e terça está aqui dentro. Então, segunda e terça não pode, né? Na verdade, segunda e terça não pode, porque é dia consecutivo. Agora, segunda e quarta. Ó, segunda e quarta também não pode, por quê? Porque já está dentro da nossa contagem aqui, ó. Ó, deixa eu até baixar aqui, ó. Já está aqui dentro da nossa contagem, tá vendo? Agora, se a gente escolher segunda e quinta a gente vai precisar escolher. Por quê? Porque a gente não fez contagem nisso. Então, a gente vai colocar aqui, ó, segunda e quinta-feira, vai precisar da nossa contagem. Agora, falta o quê? Segunda e sexta. Só que, vê só, a segunda, a sexta-feira, não vai poder entrar na nossa contagem. Por quê? Porque nem na segunda, nem na sexta-feira tem o quê? Dia à tarde. Se não tem dia à tarde, então a gente também não vai fazer essa contagem. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, Edna irá trabalhar à tarde apenas uma vez. Então, vai precisar entrar na contagem um dia que tenha à tarde. Então, novamente, não entra. Agora, vamos olhar a terça-feira. Se a gente escolher a terça-feira, a gente não pode escolher a terça e segunda, nem terça e quarta. Agora, a gente pode escolher terça e quinta-feira, certo? Então, terça e quinta. Por que a gente pode escolher terça e quinta? Porque ela pode, normalmente, trabalhar na terça e na quinta. Sem nenhum problema escolher desses todos os horários que tem aqui, ó, 8, 9, 10, 13, 14, 8, 9, 10, 13, 14, ela pode escolher 4 desses aí, certo? Ok. E agora fica faltando o quê? A gente escolheu terça e quinta, fica faltando terça e sexta-feira, correto? Ok. Agora vamos ver se tem mais possibilidades. Se a gente olhar a quarta, veja, a quarta já foi com a segunda, já foi com a sexta, na primeira contagem que a gente fez. Não pode com a terça e não pode com a quinta. E com a sexta já foi. Então, a gente não faz contagem. Se a gente olhar a quinta, não pode. Aliás, segunda e quinta-feira. Pode, né? A gente fez segunda e quarta. A segunda aliás, segunda e quinta já. Aliás, quinta e segunda já entrou na nossa contagem. Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Segunda e quinta-feira já tá na nossa contagem. Tava confundindo com quarta, que até já foi contado, certo? Então, quinta e segunda já entrou. Como? Segunda e quinta, certo? Já entrou na nossa contagem. Agora não pode quinta e sexta-feira. Então, vamos olhar todas as possibilidades agora, certo? Como é que a gente vai fazer essa contagem aqui? Vamos lá. Deixa eu ver se eu faço aqui para vocês enxergarem. Pronto, vamos fazer primeiro isso aqui, ó, segunda e quinta-feira. Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar segunda e quinta-feira. Então, lembra que ele não vai ter que escolher um horário à tarde, porque ele vai ter que trabalhar à tarde. Então, o que é que vai ficar? Vai ficar desses dois, ó, das 13 horas ou às 14, escolher 2. Então, aliás, a gente vai escolher um dos dois. Então, 2, escolhe um. Porém, vai ficar faltando 3 horários para ela escolher. Quais serão esses horários?
serão 8, 9 e 10 da quinta ou 8, 9 e 10 da segunda. Ou seja, se a gente contar, tem 3 da segunda e 3 na quinta pela manhã, ou seja, 6. Ou seja, será uma combinação de 6. Escolhe 3. Então, a gente vai fazer essa contagem. Bom, antes de a gente fazer essa resolução, vamos primeiro olhar agora a quinta. Veja, a terça e quinta-feira. Terça e quinta-feira é um pouquinho diferente de segunda e quinta, correto? Então, vamos fazer depois. Agora, terça e sexta-feira, o que acontece? Terça está aqui, terça-feira. E sexta-feira é parecido com a segunda e a quinta, certo? Porque a gente vai escolher de 2 horários, vamos escolher um à tarde, né? 2 horas da tarde, vamos escolher um. E desses 6 pela manhã, a gente vai escolher o quê? 3, nos resta. Então, vai ser a mesma coisa de segunda e quinta. Ou seja, na terça e na sexta-feira, vai ser a combinação de 2, escolhe 1, vezes a combinação de 6, escolhe 3. Então, se a gente calcular um, já calcula outro. Vamos calcular isso daí e depois a gente calcula a terça e a quinta, certo? Então, vamos lá. Se a gente fizer essa continha, a combinação de 2 escolhe 1, isso daqui dá 2 vezes a combinação de 6 escolhe 3. Vamos lá. 6 escolhe 3 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Lembrando que a gente vai dividir por 6 menos 3, que dá 3 fatorial, vezes, aí 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Aí a gente pode simplificar aqui, simplificar 3 fatorial com 3 fatorial. 3 vezes 2, dá 6. Então, quando a gente multiplicar 5 vezes 4 dá 20, ou seja, vai ficar 2 vezes 20, que dá 40. Ou seja, se a gente escolher a terça e a quarta, são 40 possibilidades. Se ela escolher a terça ou a sexta, são 40 possibilidades. Certo? Que vai ser uma coisa, outra coisa, outra coisa. Calma que a gente ainda não terminou, tá? Agora, a terça e a quinta-feira, que vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Se ela escolher a terça, certo? Aqui, terça e quinta-feira, o que vai acontecer aqui, ela não vai ter que escolher um horário à tarde? Ok, ela vai escolher um horário à tarde. À tarde, a gente tem quantos horários? Na terça e na quinta, certo? A gente tem o quê? Eu vou até botar de outra cor aqui. A gente tem 13 e 14 da terça-feira, ou a gente tem 13 e 14 da quinta-feira, ou seja, a gente tem 4 horários à tarde. Então, desses 4, a gente vai escolher quantos horários? 1. Então, vamos lá. A gente vai escolher aqui, de 4, escolhe 1, ou seja, a combinação de 4 escolhe 1, vezes... Agora, nos resta quantos horários para ela escolher? Exatamente. Agora, ela vai escolher, vê só, ela vai escolher os horários da manhã. Ou seja, na terça tem 8, 9 e 10, e na quinta-feira também tem 8, 9 e 10. Ou seja, 3 da terça e 3 da quarta-feira, né? Ou da quinta-feira. 3 da terça e 3 da quinta-feira, porque a gente está olhando terça e quinta, certo? Ok, show de bola. Então, daqui a gente vai fazer a combinação de 6, escolhe 3. Então, o que vai acontecer? Vê só. Combinação de 4 escolhe 1 é 4, né? E combinação de 6 escolhe 3 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, né? Fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Aí a gente vai eliminar 3 fatorial com 3 fatorial. Lembrando que 3 fatorial é 3 vezes 2, ou seja, 3 vezes 2 dá 6. A gente pode eliminar esse com 6, 3 com 3 fatorial. No final das contas, isso daqui dá 20, 5 vezes 4 dá 20. Aí 20 vezes 4 dá exatamente 80, tá? Aí você deve ficar se perguntando, falta agora o quê? Com um dia. Ok, vamos lá verificar com um dia. Um dia. Só que vê só, com um dia só já entrou na contagem. Por quê? Pensa comigo, vê só. Quando a gente fez a conta aqui, olhou somente, a gente fez terça e quinta. O que é que a gente olhou? A gente olhou, pegou um dia da tarde, um horário da tarde, com a possibilidade de a gente escolher os horários da manhã da terça ou da quinta-feira. Então, uma opção poderia ser, por exemplo, aqui, na terça e quinta,
poderia ser o seguinte, só a terça-feira poderia, aí seria o 8 da manhã, a 9 e o 10, aí o horário da tarde poderia ser, por exemplo, 13 ou 14. 13 ou 14. Isso só na terça-feira. Conclusão. A nossa conclusão é o seguinte, é que os horários com apenas um dia já estão, né, já estão contados. Certo? Se eles já estão contados, nos resta agora a gente somar todas essas possibilidades. Veja que ela pode escolher esses dias que a gente fez, com os primeiros 3 dias, depois com 2 dias a gente fez as possibilidades. E com um dia já entraram na contagem. Então, se a gente somar aqui, ó, todas as possibilidades de 168 mais 40, ó, mais esses 40, mais 80, mais 40. Veja, eu não vou nem colocar aqui 40 porque a gente sabe fazer essa conta, né? 40 mais 40 aqui, ó, dá 80. 80 mais 80 dá 160. Se a gente somar 8 e 0, dá 8. 6 e 6 dá 2. Vai 1. 1 e 1 dá 3. Mais 1, 1 e 1 dá 2. Mais 1 dá 3. Ou seja, 328 possibilidades. Assim a gente marca nosso gabarito letra B, certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, me dê um trabalho danado para resolver essa questão, certo? E deixa aí nos comentários, né, se você fez de uma forma mais simples, né? Se gostou desse vídeo, deixa o seu like. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.